Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela terceira turma. O Banco Bradesco vai ter que pagar R$20 mil de indenização ao empregado vítima de assédio moral. De acordo com o processo, o bancário era humilhado e xingado pelo chefe com frequência e ameaçado de demissão. Inicialmente, o TRT no Paraná havia estabelecido R$ 2.500 de indenização ao profissional. Mas, ao julgar o recurso de revista do bancário ao TST, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou desproporcional o valor fixado pelo regional em relação ao dano sofrido pelo empregado. Para o relator, ficou comprovado nos autos que o bancário foi vítima de tratamento jocoso e humilhante perante os demais colegas e ainda que foi afastado das atividades por meses. Por unanimidade, a turma aumentou a indenização por dano moral para R$20 mil. E a oitava turma reconheceu as condições degradantes de trabalho a que um trabalhador rural era submetido, mas reduziu de R$20 mil para aproximadamente R$8 mil o valor da indenização a ser paga ao profissional. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, o empregado alegou que foi contratado para trabalhar na Amazônia, no plantio de palma, que serve de alimento para criações de gado. Na ação, ele contou que gastava pelo menos 4 horas por dia no transporte fornecido pela empresa e tinha apenas 15 minutos para almoçar. Alegou ainda que as marmitas não tinham boa qualidade e não havia água potável e nem banheiros no local de trabalho. Em defesa, a empresa argumentou que o trabalhador estava habituado a essas condições, tanto na residência quanto em outros contratos de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho observou que aquele não era o primeiro caso em que trabalhadores rurais contratados pela mesma indústria agrícola alegavam condições ruins de trabalho. De acordo com o processo, a indústria é responsável por 80% da produção nacional de óleo de palma e de palmiste, com vendas para o mercado nacional e internacional. Por ser de grande porte, o regional considerou inadmissível que a empresa não oferecesse condições apropriadas de trabalho aos empregados e aumentou o valor da indenização de R$ 8.400, fixada em primeiro grau, para R$20 mil. A indústria, então, recorreu ao TST. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, reconheceu as condições degradantes de trabalho, mas considerou que a reparação referente ao dano moral deve se restringir à compensação dos danos suportados pelo empregado e não ao patrimônio da empresa. Por isso, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restabeleceu o valor definido em primeiro grau. A decisão foi unânime. E a segunda turma condenou a Via Varejo a pagar horas extras a um montador de imóveis que comprovou que tinha jornada controlada, mesmo em trabalho externo. Na reclamação trabalhista, o profissional pediu o pagamento das horas excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal como extraordinárias. Além disso, o montador requereu o pagamento das horas relativas às violações de intervalos intra- e interjornada e do trabalho em domingos e feriados. A empresa alegou que o empregado exercia trabalho totalmente externo, incompatível com o regime de controle de jornada. A Via Varejo também argumentou que não fiscalizava a jornada do montador e que não o obrigava a comparecer à empresa para nenhuma finalidade. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido do profissional, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença. Os desembargadores entenderam que não havia prova da compatibilidade entre o serviço externo e o controle de jornada. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que não existe incompatibilidade entre atividade externa e fiscalização e o controle de jornada. O ministro destacou que, apesar de o montador trabalhar fora da empresa, sua jornada podia ser verificada por meio de roteiros de montagem, agendamentos de entregas, comparecimento à empregadora para retirada das notas de serviços e para a prestação de contas dos trabalhos realizados e pela utilização de tablet fornecido pela empresa. Os demais ministros seguiram o voto do relator. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a quinta turma.
Uma auxiliar de limpeza que faltou a uma audiência de reclamação trabalhista em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia odontológica conseguiu ter a falta justificada. Com isso, o processo vai retornar à vara do trabalho de origem para que seja reaberta a instrução. No dia da audiência, o advogado de defesa da profissional apresentou o atestado médico que informava a condição dela. Ao julgar o caso, o relator na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, assinalou que, embora o atestado não tenha declarado expressamente a impossibilidade de locomoção da auxiliar, foram preenchidos os requisitos para justificar o não comparecimento dela em juízo, tendo em vista que o atestado registrava o CID da doença e, consequentemente, a necessidade de afastamento do trabalho naquele dia. E você sabia que pode conferir essas e outras reportagens sobre as decisões do TST no canal do Tribunal no YouTube? É o TST-Tube, o portal de vídeos do TST, que traz ainda íntegras de julgamentos e informações sobre os direitos trabalhistas de um jeito claro e objetivo. Para se inscrever no canal, acesse youtube.com/TST.